Vida, parte 3 do tema Coragem para Avançar. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis 2:2. Eu agradeço mais uma vez ao Senhor por estar vivo sobre este altar, em submissão à sua vontade. Agradeço a minha família, a minha esposa, aos nossos filhos, por serem companheiros desse chamado e força para a minha vida. Agradeço a minha mãe e ao meu padrasto que nos acolheram tão bem nesse final de semana, estão pela internet, meu sogro e minha sogra, que também têm sido de grande bênção para a nossa vida, de maneira pessoal, nos abençoando, nos ajudando nos nossos processos de mudança. Deus é fiel, que Ele honre e recompense com largueza. E a minha família da fé, meus irmãos amados, meu carinho, minha gratidão, meu louvor a Deus, e ao nosso apóstolo, bispo primaz, família apostólica, família bendita, que tanto nos incentiva, apoia e estimula no avanço da fé santíssima. 1 Reis 2:2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Que essa palavra forte nos edifique e vamos orar. Pai amado, santo e poderoso, aquietamos o nosso coração e levamos o nosso pensamento agora totalmente cativo à tua obediência. Sabemos que o Senhor tem coisas boas para nós, para nos ensinar, e nós queremos receber cada uma das instruções com prontidão para servir. Revela-te a nós, mostra a tua vontade, mostra o teu querer, que eu diminua para que tu cresças, e assim se cumpra a tua vontade em nós e através de nós. Para a glória do Senhor oramos, e aqueles que recebem digam amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Meus amados, santos preciosos, estamos hoje na terceira etapa de uma série de mensagens que nos ensina a avançar. Coragem. Coragem para avançar. A coragem é um princípio que tem que ser estimulado e praticado, porém não nasce de maneira automática na vida das pessoas. Pelo contrário, o espírito de acovardamento, incapacitação, dúvidas e até de medo surgem com muito mais frequência e de uma forma muito mais espontânea do que a coragem. Observe você um exemplo muito próximo a nós. Nesse momento eu estou aqui no altar. Quando chegamos, eu falei com a minha amada diaconisa Michele, seu amado esposo, diácono Rogério, e nós observamos que no local onde serão instalados os nossos blocos intertravados durante essa semana, já surgiram o quê? Matinhos. A bispo está dizendo ervas daninhas. Matinhos. Você já observou bem no meio ali? Onde está? Aquilo ali tem aterro, tem pó de pedra, e o matinho cresceu, porque já havia mato por baixo. Mas, bispo, não foi feito uma máquina que passou terra para lá? Foi feito. E não se arrancou esta raiz? Sim. Mas sempre fica uma, que insiste em brotar. Alguém foi ali cultivar aquele matinho e ficou regando para que ele nascesse forte e viçoso? Não. As ervas daninhas, os matinhos, eles surgem, parece que do nada. Não é verdade? Já aconteceu você comprar um macarrão, um feijão, um arroz dentro da validade, e aí você coloca no armário, e aí passa umas 2, 3 semanas, você comprou, você não usou imediatamente, 2, 3 semanas, está tudo bem, e aí você vai pegar lá o arroz, o feijão, o macarrão, alguma coisa, tem lá uns bichinhos dentro. Da onde vieram aqueles bichos? Se o plástico ele é fechado, não tem nenhum furo,
Então os bichinhos já estavam dentro de algum carocinho de feijão ou de arroz. Mas e do macarrão? Que é sêmola, que é farinha processada ali com alguma coisa. Será que eles já estavam ali no meio do macarrão também, congelados, e de repente eles renasceram do nada e começaram a reproduzir sozinhos, autoduplicação, e você vai pegar, está tudo estragado, né? Tem uma família ali dentro de bichinhos, você tem que jogar fora. Já aconteceu com alguém ou só com o bicho? Não é do nada que aparece? Agora, já aconteceu com você de pegar o saco de feijão, ou de arroz, ou de macarrão, e aí você encontrar uma macarronada pronta? Já aconteceu? Dá trabalho, né? Você tem que pegar, preparar, fazer todo um... É ou não é? O mal, ele surge espontâneo e naturalmente, e fortemente, hein? Se nós não formos lá e tirar o bicho, e tirar aquele pacote, os outros pacotes vão ficar contaminados também. Se nós não agirmos rapidamente para tirar esse matinho e resolver isso daqui, vai começar a nascer, vão nascer arbustos. Você está entendendo que o mal tem que ser combatido? Então a coragem, ela não é algo que nasce com o ser humano. Tem que ser preparado, tem que ser trabalhado, gera esforço, tem que tirar o mal para poder entrar a coragem. Você está entendendo? Tem que tirar a erva daninha, tem que tirar o bichinho, tem que tirar a incredulidade, a dúvida, o medo, a insegurança, que são as ervas daninhas que nascem naturalmente, sim ou sim? Amém, igreja? Por isso que a palavra ela tem que ser pregada. E aqui nós já entendemos, era Davi, no fim da sua vida, imagina ele no leito de morte. Ele tinha vários filhos. Quem foi que ele chamou? Salomão. Sobre quem havia ali uma transferência de reino. E a primeira coisa que ele disse para o filho, ele não contou as histórias, ele não ficou refletindo, ele não ficou ali estimulando o filho a pegar os livros para poder ler, para saber o que o pai tinha feito. Meu filho, eu vou morrer. Coragem, seja homem. Primeira coisa que ele falou para o seu filho, Salomão, o homem mais sábio da história, antes de morrer, foi: filho, coragem, seja homem. Deus está falando para nós. Então, nós temos que ter coragem. Coragem é algo que tem que ser realmente agarrado para que nós possamos viver coisas grandes. Amém, igreja? É por isso que o Senhor está nos ensinando já nessa série. E ali a coragem ela foi definida no versículo seguinte: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Cuidado do rei Davi em transmitir ao filho não princípios de força, de guerra, de gestão, de administração de um reino, mas detalhes a respeito da coragem que ele teria que ter para guardar os mandamentos, guardar a palavra, guardar os estatutos, guardar os testemunhos, guardar o juízo. Amém? Então, não é coragem para sair aí pela rua, eu sou o que sou e vou fazer. Não, nós temos que ter coragem para guardar a palavra. Temos que ter coragem para obedecer a palavra. Temos que ter coragem para viver a palavra. Coragem para testemunhar a palavra. Neste mundo que jaz no maligno. É fácil? Isso nasce com o ser humano? Não. E se nós não tivermos essa coragem, o que vai acontecer? O mal vai avançar. E está avançando. Você está entendendo? Você está disposto a ter uma vida baseada neste avivamento de coragem para você avançar para o alvo, certo? Você está realmente disposto a viver isso? O Senhor nos trouxe exemplos aqui de personagens bíblicos, começando por Davi com Salomão. Eu vou passar aqui mais rápido porque nós temos outros personagens aqui. Paulo, quando ele estava diante de uma perseguição, havia um grupo grande lá fora em Jerusalém querendo matá-lo por aquilo que ele estava falando. No dia seguinte, na noite seguinte, o Senhor, o próprio Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: o que Deus disse para Paulo? Se Paulo já tivesse a coragem, precisaria Deus falar?
Se coragem fosse algo que já tivesse no ser humano, precisaria o próprio Deus falar para ele? Paulo era corajoso, Paulo era obediente, mas naquele momento específico, o Senhor se colocou do lado dele, no ouvido dele. Ele estava dentro de uma fortaleza, havia uma turma lá fora querendo pegar Paulo, e Deus vem no ouvido dele: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Meu filho Paulo, se você sofreu perseguições até agora, se tem pessoas lá fora querendo te matar, tenha coragem, porque eu vou te levar para um lugar ainda mais complexo. Porque importa que o meu nome seja glorificado lá e eu vou te usar naquele lugar. Você pensa que o chamado para a tua vida é para ficar, desculpe aqui a expressão, debaixo de uma sombra e água fresca, deitado eternamente em berço esplêndido? O mal está avançando, tem força maligna crescendo espontaneamente, e Deus está falando: coragem, seja homem, coragem, seja mulher, para guardar a palavra, para dar testemunho aqui e lá. Aquilo que nós estamos passando aqui agora, amado, é para que nós possamos colocar em prática lá adiante. Por mais difícil que seja a experiência que você já tenha vivido ou esteja vivendo, nada é em vão. Se não é bênção, é lição. O Senhor está te capacitando para coisas maiores. Receba isso, porque o nosso prazer é viver a vontade do Senhor, não é buscar os nossos próprios interesses. Ouça, Deus não é um Deus que fica aqui disponível como um garçom aguardando os pedintes chegarem, os clientes chegarem com seus pedidos. Ele tem promessas, Ele cumpre as promessas. A nossa oração tem que ser de confissão em linha com a palavra, de gratidão antecipada e de louvor, porque nós não sabemos nem orar como convém. Senhor, faz isso, faz isso, faz. A gente fica muitas vezes numa posição de pedintes, não é verdade? Você acha que Deus criou pedintes? Deus criou um povo, a sua imagem e semelhança, para o louvor da sua glória, do qual nós somos o quê? Sacerdotes reais, e Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos assentou em lugares celestiais, para quê? Para nós andarmos nessa terra por meio da fé. Ah, bispo, mas eu quero tanto uma coisa, e eu fico aqui, enquanto Deus não fizer isso, eu fico triste, eu não vou nem à igreja porque eu estou triste, eu estou desanimado. Não, mano! Nós não podemos condicionar o evangelho à vontade do homem, ao contrário, nós é que temos que nos adaptar à palavra. Então, se tem alguém triste, a alegria do Senhor é a tua força, amado. Coragem, seja homem, seja mulher. Você está entendendo? Deus vai contar com os corajosos, Deus vai se revelar aos corajosos, e o avivamento é para a vida dos corajosos. Muitas vezes você não vai ver aquilo que você precisa, você não vai ter o recurso que você deseja, você não vai ter as circunstâncias favoráveis, mas se Deus falou: vai, Paulo, vai para Roma, mas Deus, está todo mundo querendo me pegar, não tem mais Deus não, é para ter coragem para ir. Amém, igreja? Josué, outro personagem que viveu isso, depois que Moisés cumpriu, né, a sua missão de levar o povo até a entrada da cidade, da terra prometida, Moisés não entrou, mas Josué assumiu essa missão. Deus deu a ele um chamado e disse: é contigo agora, Josué. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué poderia ficar ali pensativo: e agora, Senhor, como é que as pessoas vão acreditar quando eu falar uma ordem, alguma coisa, que é o Senhor realmente que está falando? Deus veio e disse: ser forte e corajoso, seja corajoso. Amado, Deus tem um chamado, Deus tem um direcionamento para a tua vida, para a minha vida. Nós temos que receber essa força e essa coragem para guardarmos a palavra em qualquer situação. Todas as vezes que você ficar do lado da palavra, amado, Deus vai se manifestar a teu favor. Guarde isso. Todas as vezes na sua vida, está com alguma dúvida, está com algum problema, está com alguma situação, vá para a palavra, pense: o que Jesus faria no meu lugar? O que o Senhor fala a respeito dessa situação específica que eu estou vivendo? Faça esse exercício na hora que acontecer a situação. E aí a resposta vai vir: mas Jesus faria isso. Aí você vai se confrontar e vai dizer: uau,
mas eu não consigo fazer isso agora. Então pensa, Senhor, me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer. Porque o impossível Deus faz, o possível nós fazemos. Ele não faz o possível para você. Ei, Ele não faz o possível, Ele só faz o impossível. Porque senão não precisa do dom da fé. Se é para Deus fazer o possível, volta à situação do pedinte e do garçom, né? Deus é o garçom, eu sou o pedinte, eu não preciso fazer nada, eu preciso de alguma coisa, eu estalo os dedos, Deus faz. Eu choro um pouquinho, Deus vai e faz, pronto, consegui, estou com a bênção debaixo do braço, não preciso de Deus para nada. E assim anda o povo de Deus, grande parte do povo de Deus na terra, atrás das bênçãos, das correntes, das situações. Por quê? Porque estão buscando as bênçãos. Mas onde é que está a transformação da vida? Onde é que está a glória ao Senhor Jesus? Onde é que está? Quem disse que o fato de alguém ter sido... Amado, ouça isso. Você que está pela internet, você que conhece pessoas que estão ligadas à religiosidade desse tempo, que tem sido um mal muito grande. Responda para mim, com fé. Onde está escrito na Bíblia que o fato de alguém ter recebido uma cura, teve a sua vida transformada, vai ser salvo, vai viver a eternidade? Onde está escrito? Mas as pessoas estão mais preocupadas com a cura. Nós cremos e recebemos a cura, mas ouça, nós estamos muito mais interessados naquilo que o abençoador tem para nós. Nós queremos relacionamento com o abençoador. E não estamos olhando para as suas mãos. Apenas. As mãos de Deus estão com bênçãos para manifestar sobre nós, recebemos. Mas é necessário que nós estejamos com o foco no seu coração. O coração de Deus, o relacionamento que nós temos que ter com o Senhor, Ele é o nosso Pai. E Ele, como Pai, vira para nós como filhos e diz: coragem. Para de ficar pedindo as coisas, para de ficar me vendo como um garçom. Eu sou seu Pai. Eu quero ter relacionamento contínuo. Entende? É o que Deus quer conosco. E nós temos que entender e viver isso. Receba. Aí quando dá um aperto, quando dá uma situação, aí a gente fica com medo, fica não sei o que, e a gente reage com as armas naturais. Porque a gente vai muitas vezes ouvir as vozes que vêm por aquilo que está mais próximo de nós, aquilo que enche a nossa mente, a nossa carne, para nada aproveita, nosso perfil de comportamento, as nossas emoções, nosso temperamento, etc. E aí muitas vezes a gente acaba fazendo um monte de coisa, ou deixando de fazer um monte de coisa que era para fazer. Nosso apóstolo ontem, num dos momentos mais especiais da convenção, ele disse, quando eu leio Hebreus 11 e vejo ali os heróis da fé, homens que deram a sua vida para que exércitos fossem desbaratados pelo opróbrio de Cristo, ou seja, deram a sua vida pelo sacrifício de Jesus. Quando eu olho para a minha vida, eu sinto vergonha de mim mesmo. Eu sinto vergonha de mim mesmo. Amado, quantas vezes, nós reclamamos, ou falamos, ou pensamos, ou sentimos coisas que são contrárias à palavra? Você acha que Deus quer isso? Nós temos que viver essa coragem. Você está recebendo? Amém? E nós vimos ainda, no domingo passado, a vida do rei Ezequias, que ele pediu a Deus mais anos de vida, ele precisava viver ali um processo, e de uma maneira bem resumida, o rei Ezequias, diz aqui no versículo 32:2, capítulo 32:2, Ezequias, que Senaqueribe vinha e estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes. Então o que ele fez? Ele chamou a liderança, ele falou: vamos tapar as fontes, vamos construir armas, vamos fazer tudo em abundância, vamos nos preparar para a guerra. De nada adiantou. Sabe por quê? Porque foi Deus que deu o livramento, foi quando ele cobrou ânimo, quando ele falou ao coração, quando diz aqui no 32:6, ele chamou todo mundo na praça e disse: lhes falou ao coração. A palavra coragem, cor de coração, agem de actium, agir com o coração, é algo que vem de dentro, que tem que ser semeado mesmo, para que nós possamos acreditar e viver. Ele falou ao coração, e aí ele disse, o rei falando ao povo:
Não temas, não vos assusteis por causa do rei, dos inimigos que estão se levantando, nem por causa da multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Você acredita nisso? Nós com Deus somos maioria, meus irmãos. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Oh, meu Deus, o povo cobrou ânimo. Deus quer isso, coragem, cobrar ânimo, tem de bom ânimo, tem de coragem. Jesus venceu o mundo. Você está entendendo? Versículo 21, então o Senhor enviou o anjo, destruiu os homens valentes, fez com que o milagre acontecesse. Nós falamos isso no domingo passado. Assim livrou o Senhor a Ezequias, os moradores do rei das montes de Senaqueribe, das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Receba paz à sua frente, atrás, ao lado, do outro lado, para cima, para baixo. Paz, paz, uma redoma de paz na tua vida. Receba. Quem foi que deu essa paz? Foi a estratégia do rei ter fechado as águas e ter feito armas? Não. Foi Deus que batalhou e que fez. Mas o rei se submeteu à vontade de Deus, fez o que tinha que fazer, mas agora eu vou falar o coração. A coragem tem que estar aqui, todo mundo tem que estar submetido à vontade do Senhor. Está conosco que é maior. É isso que Deus quer de mim e de você. Amém? E agora, amados, nesses 15 minutos finais, nós temos mais um personagem, ou mais alguns personagens que foram estimulados a viver com coragem, mas existe aqui algo muito, muito tremendo que nós temos que refletir. A coragem, ela precisa ser trabalhada, é um processo. Já entendemos que o mato, a erva daninha, o mal, tem força para crescer naturalmente. Nós temos que ter a coragem para guardar a palavra, para viver a palavra, para praticar tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou. Ela precisa unir o senso de oportunidade com a iniciativa para ações assertivas, sempre de acordo com os propósitos divinos e não humanos. Vamos lá novamente entender isso. Surge uma oportunidade de Deus, que você vem orando ou pedindo direção ao Senhor. Se você não estiver imbuído desse espírito de coragem, a oportunidade ela é careca. Se você não agarra de frente, depois escorrega. Entendeu? Tem que agarrar de frente. Mas para isso você tem que estar na hora certa, no lugar certo, você sendo a pessoa certa. Amém? E você vai discernir, vai saber que aquele é o momento de você tomar posse. Amém? Então, é o que a gente chama ali de senso de oportunidade. Essas oportunidades, elas acontecem o tempo todo. Os problemas que acontecem, as lutas que acontecem na nossa vida são grandes oportunidades para nós crescermos, avançarmos para um próximo nível. Não é para nos matar. E muitas vezes a gente fica rodando no mesmo círculo, vivendo as mesmas coisas, porque ainda não entendemos o que Deus quer que vire aqui. A nossa mentalidade ainda não está totalmente em linha com a transformação que a palavra gera. E aí os problemas continuam, as reclamações as mesmas e as coisas se repetem. Você conhece alguém, amado, que vive os mesmos problemas, que reclama das mesmas coisas durante anos na vida? Pense, o que essa pessoa está plantando? Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. É muito fácil cobrar resultados, mas se continuarmos plantando a mesma coisa, vamos continuar colhendo. Isso vale para qualquer pessoa, justos e injustos. Amém? Cuidado com aquilo que você planta, porque se você quer viver uma mudança, você tem que começar a plantar diferente. Amém, amado? Amém, amado? Amém. Guarde que isso é revelação forte. Senso de oportunidade. Mas as ações, elas têm que estar de acordo com o propósito de Deus. Porque se você está guardando uma coisa que é para você algo muito valioso, e de repente aparece aquela oportunidade, você julga sendo Deus, mas não é, acaba sendo o quê? Uma teimosia, uma precipitação, um avanço do sinal. Porque o Senhor já disse e já mostrou que não é para fazer aquilo, ou então é para aguardar o start do Espírito para agir. Então, se o propósito é de Deus, apareceu a oportunidade, coragem, vai.
Se o propósito não é de Deus, é da tua mente, do teu coração, você não pode ir. Você tem que segurar o teu ímpeto. Isso não é coragem, isso é precipitação. Isso é teimosia. Isso não é perseverança. Bispo, mas como é que eu vou discernir a diferença quando é de Deus e quando não é? Quando é a minha vontade? Como é que eu vou discernir quando é perseverança, da coragem para ser homem, ser mulher e avançar e tomar posse, porque é a vontade de Deus perfeita, quando é a minha vontade? Ei, a tua vontade é sempre boa. A tua vontade e a minha é sempre boa. E a de Deus, bispo, não é boa? A de Deus é perfeita. E tudo coopera para que o bem dele se cumpra nas nossas vidas. Só que ele não disse que aquilo que nós vamos viver no processo é aquilo que nós desejamos ou esperamos, entendeu? É necessário que o fogo seja apurado, o ouro seja apurado no fogo. Depois de ter sofrido por um pouco, disse Pedro, ele vos aperfeiçoará, firmará, fortificará, fundamentará. Você está entendendo? Porque senão a glória é tua. E Deus não quer que a glória dele seja dividida comigo nem com você. A glória tem que ser dele. Deus disse para Paulo, coragem, eu vou te levar para um negócio mais complicado do que você já viveu. Mas Senhor, agora que eu achava que eu ia entrar no descanso, vai em frente, filho. Coragem. Mas se for a nossa vontade, minha vontade é ir pro resort, véio. Minha vontade é ficar debaixo do edredom. Minha vontade é ter alguém fazendo uma massagem nos meus pés. Eu mereço. Minha vontade é viajar o mundo, fazer um tour. É ou não é? Só que a vontade de Deus é que você faça um outro tipo de viagem. O controle está na mão de quem? Está de quem? Ei, se você pegar o controle, você vai mudar o canal para assistir aquilo que você gosta. Mas como o controle está na mão do Senhor, Ele vai botar no canal que Ele quer para você assistir, porque tem coisa ali para você aprender. Não é o que você quer. E essa turma aqui não sabia disso. Os filhos de Rubem. Quem é esse povo, bispo? Primeira vez que eu me recordo de trazer essa referência para um estudo. Números 32, 1. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado. O que eles tinham? Gado. Tinham gado, ok? Em muitíssima quantidade. O que eles tinham? Gado. Em muitíssima. Então eles eram pecuaristas. Eles eram aqueles donos do gado da época. Sabe aqueles fazendeiros que tinham muito gado? Sabe que o gado representa muita coisa, né? É um recurso valiosíssimo. Então eles eram homens que tinham muito gado, diz a Bíblia. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era de gado. Essa turma estava caminhando para a terra prometida. Estava indo guiado por Moisés, e o Josué estava lá no meio. Para onde que eles iam? Para a terra prometida, Canaã, ok? A terra prometida. Se fosse para Deus criar estações antes da terra prometida, para que aqueles que gostam de pescar ficassem ali na beira do lago, aqueles que gostam de jogar futebol ficam ali, que tem um estadinho, um campinho para poder jogar, aqueles que gostam de gado, ou que tem muito gado, olha só o senso de oportunidade, que coisa boa, estou passando aqui, olha que lugar maravilhoso, esse lugar é perfeito para abrigar o meu gado, esse lugar é perfeito, eu tenho muito gado, e é aqui que eu vou ficar. Olha como é que Deus é bom. Lá de cá, né, do homem. Olha como é que Deus é bom. No caminho da terra prometida, a terra prometida é daqui uns tantos quilômetros à frente, o povo está aí todo perdido no meio do caminho, mas aqui, ó, chegou aqui, eu já olhei, aquilo que eu sempre sonhei. Eu vou ficar no meio desse povo deserto aqui reclamando, que fica dizendo que o Egito era melhor, que fica ouvindo Moisés, esse gago que não sabe o que fala. E você sabe que Moisés era gago, né? E que fica ali
E agora eu vejo essa terra aqui de Jazer, de Gileade, aqui é o meu lugar. Eu nasci para reinar e governar. Eu sou mais que vencedor. É mesmo, é? Tadinho. Muito gado, né? Muito gado. Então eles estavam ouvindo a voz de quem? Eles estavam ouvindo a voz de quem? A voz do gado. Fica aqui. Ih, Eric. Você já viu vaca falar? As vacas falaram aqui para esse povo, porque eles sentiram mais vontade de ficar ali para poder colocar os gadinhos dele, do que seguir para onde Deus mandou eles seguirem. Você está entendendo? E aí eles ainda devem ter orado: Senhor, Tu és maravilhoso, o Senhor manda provisão, faz aquilo que o Senhor, mais do que eu possa imaginar, o infinitamente mais. Ei, isso aqui é só para os experimentados, hein? Percebe que a palavra não foi escrita para todos? Porque uma pessoa que escuta um negócio desse não entende, não consegue conectar, né? Se não for o Espírito a testificar. Versículo 4. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os seus servos têm gado. Ó, esse pedaço aqui, essa terra, esse caminho que a gente está passando é oportuno para o gado, nós temos gado. Então olha, se essa terra que Deus abriu aqui no caminho para nós passarmos é de gado, e nós temos gado, então essa terra é para nós. Primeira Abner, primeira Rúben e Gade. Na palavra de primeira Rúben, você sabe que muitas pessoas criam as suas próprias leis, criam as suas próprias palavras, são déspotas, criam as suas próprias leis. Só que a lei que nós temos que nos submeter é a lei do Espírito da vida. Ei, o Senhor estabeleceu algo para mim e para você, existe um alvo, não é aquilo que você quer, é muito melhor, é perfeito. Agora, abrir mão do gado, abrir mão da oportunidade de estar ali vivendo aquilo, bispo, não, será que realmente é isso que Deus quer? Não, Deus quer que eu fique aqui. Quer nada, você que quer. Eles que queriam. Eia, e aí ele vai dizer aqui no 5, disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, olha aí, começaram a orar por aquilo, e tiveram a ousadia de ir lá importunar Moisés para poder, se achamos mercê aos teus olhos, desce essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Deixa a gente ficar por aqui mesmo, tá bom? A gente interrompe aqui o nosso processo, a gente fecha aqui o nosso ciclo, a gente entra nessa terra, e vocês seguem viagem sem a gente, está tudo bem, porque aqui é o nosso lugar, aqui que a gente sempre sonhou, aqui é o lugar perfeito para os nossos gados, para o nosso gado. Tadinho. Versículo 7, segura aí, igreja. Porque, pois, Rúben, filhos de Gade, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. Nós estamos entendendo, à luz da Bíblia, que nós não podemos seguir pelos nossos caminhos, nós não podemos seguir pela nossa vontade, nós não podemos simplesmente achar que aqui o nosso gado, aqui é o lugar do nosso gado, e é aqui que nós vamos ficar, quando Deus estabeleceu algo maior para as nossas vidas. Abra a sua Bíblia, por favor, abra aí, você que está com a sua Bíblia, você que está em casa, nós estamos no livro de Números, capítulo 32, vamos lá, porque nada vai impedir o povo de receber a palavra da graça de Deus, amém? Números, capítulo 32, está no início da Bíblia, amém? Vamos ver se voltou aqui o microfone. Som, graças a Deus, já estamos com o microfone restabelecido, vamos continuar gravando e também com segurança, e também vamos tentar restabelecer o nosso link pela internet, enquanto a igreja abre o livro de Números, cadê? Tá aqui, capítulo 32, estávamos já no versículo de número 7, diz assim, vamos seguir: porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. Assim, 8, fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia, a ver esta terra. Eles eram filhos daqueles espias. Lembra?
que Josué e Calebe, mais 10, eram príncipes que Moisés tinha enviado para espiar a terra. Haviam 10 que olharam e viram gigantes, que olharam e viram problemas, que olharam e viram dificuldades. Esses eram filhos, herdeiros daquela visão negativa, herdeiros daquele espírito contrário de avanço. Não estavam usufruindo do espírito da coragem que havia sobre Josué e Caleb. Olha que coisa interessante. Que revelação. Versículo 9. Nós vamos até o 12. Versículo 9 diz: chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não vissem a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então, 10, a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Amados, nós temos que nos posicionar esta manhã. Deus está falando coragem. Coragem para quê? Para pegar o teu gado e parar no meio do caminho porque é conveniente para você? Ou talvez para herdar aquilo que papai, que mamãe, que vovô, que vovó trouxeram de criação e de estímulos para que você hoje reproduzisse um comportamento e dando desculpas que isso vem deles? Ou virar uma chave definitiva para ter coragem de guardar a palavra e de quebrar com todos os fundamentos que te impedem de avançar para o propósito? Até quando vamos dar desculpas? Até quando vamos nos distanciar ou enxergar coisas que para nós parecem oportunidades, mas não são? Se os nossos olhos são espirituais, ainda que a nossa carne queira muito uma coisa, nós vamos ficar com a vontade de Deus. Nós não vamos nem sequer cogitar a possibilidade de avançar numa direção que Deus não quer. Mas se isso acontece, e tem acontecido muito, é porque Deus quer transformar a nossa vida, para que nós possamos com coragem avançar para o alvo certo. Você está disposto? Você deseja isso? Você deseja isso? Meu Deus, chegou o tempo. Chegou o tempo de nós vivermos as promessas. Nós já estamos com um telão de volta. Chegou o tempo de nós vivermos as promessas. Amados, o que Deus falou para aquele povo foi duro. E o que Deus pode estar falando para alguém aqui ou pela internet pode ser duro. O versículo seguinte, já no capítulo 14, aliás, eu gostaria, aqui não vai aparecer, provavelmente o 27 deve estar oculto, mas você está com a Bíblia aberta. Números 14, 27, volte lá em 14 de Números, o versículo 27 é fundamental. Números 14, 27, você que está em casa, 24, perdão, desculpe, 27. Números 14, versículo 27, antes de lermos aqui o 24, depois de Números 32, 12, o próximo é o versículo 27, ele diz assim, estamos todos? Diga amém. É duro, diz assim, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Deus não quer ouvir murmurações. Deus não quer ouvir reclamações do seu povo mais. Todas as vezes que alguém tenta insistir naquilo que quer e é frustrado, depois reclama.
Quando alguém tem coragem para guardar os mandamentos e segue pelo caminho que o Senhor estabeleceu, ainda que não seja aquilo que a pessoa deseja, mas é o caminho que Deus preparou para o crescimento, essa pessoa vai aproveitar as oportunidades para crescer, aprender algo, e não vai murmurar. Então, se existe murmuração, ouça, isso é uma chave que tem que virar na nossa mente. Se existe murmuração, provavelmente existe uma falta de coragem, um atalho, uma cegueira espiritual. Murmuração é sinal de cegueira espiritual. Se todas as coisas cooperam para o bem, se nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor, quem está no centro da vontade dele, não vai murmurar. Vai louvar, engrandecer e vai encontrar força na fraqueza para avançar para o propósito. E Deus vai colocar os anjos no teu caminho para te mostrar. E Ele não vai permitir que você passe por nada além das suas forças. Agora, entrou no ciclo do abismo, da murmuração. É algum atalho, é alguma cegueira, é alguma coisa que está acontecendo, que pode ser que o teu gado esteja mugindo, e você esteja observando aquele momento como de oportunidade para você, mas não é, porque é o que Deus quer e não o que você planejou. Versículo 30, e diz assim, já estamos terminando: não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Por quê? O que havia sobre Josué e sobre Calebe? Diga obediência, diga coragem de guardar o mandamento e praticar. E agora sim, para encerrar: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, este outro espírito que estava sobre Calebe e Josué, está sobre mim, está sobre você. É o espírito da graça, que não nos permitirá entrar na tentação de seguir por um caminho que não seja o de Deus, e ali à frente começarmos a murmurar, ou até mesmo pedirmos a Deus, Ele como garçom e nós como pedintes, para que Ele nos abençoe, estando nós numa posição que Ele não quer, que Ele não planejou, que Ele não desejou. O propósito é outro. Então nós temos que ter coragem para nos posicionar com base na palavra, para que seja somente a palavra a nos guiar, e seguirmos na direção que Deus quer, e Ele vai nos fortalecer, e Ele vai nos capacitar, e Ele vai permitir às vezes passarmos por situações difíceis, mas que estão nos fortalecendo para que o propósito dEle se cumpra em nós e através de nós. Você recebe isso na sua vida, mano? Existe um outro espírito sobre você, existe um outro espírito sobre a igreja. Todos viram gigantes, Josué e Calebe viram oportunidade, era a promessa de Deus. Veja com os olhos da fé aquilo que Deus quer que você veja. Tire todas as escamas, agora a palavra está removendo isso da tua vida. Não permite que a murmuração seja um sinal dos atalhos que você tem tentado pegar na vida, achando que é a tua vontade que tem que prevalecer. É a vontade de Deus que é melhor do que a tua. E perseverou em seguir-me, e o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Isso é para você, isso é para a sua família. Versículos 28 e 29 de Hebreus, 28. Disse-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O Senhor estabeleceu uma promessa, e o Senhor vai cumprir. Você recebe isso? E agora sim, para encerrar, amados, palavra final, versículo de Hebreus 12, 28. Aleluia. Você recebeu, amado, algo bom da parte de Deus hoje? Você trouxe à memória hoje o exemplo de vários personagens, mas esses filhos de Rúben aqui e de Gade, eles viram um senso de oportunidade, né? Mas que era de acordo com a vontade deles. Deus quer que nós tenhamos coragem para associar o senso de oportunidade com o propósito dele, e aí sim nós vamos avançar. Eu termino com Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, diga inabalável, retenhamos. É para reter, é para pegar a visão, guardar e viver, é para ter coragem. É para ter coragem de se posicionar com base na palavra. A palavra diz, é assim, diz o Senhor, então é com isso que eu vou ficar. Pode o mundo dizer que não, pode a voz do mundo dizer o contrário, eu não estou preso à voz do mundo. Maior é o que está comigo do que o exército inimigo.
eu vou ficar com a voz do meu Deus. Coragem é isso. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Vai ser alguém que vai dizer que você está equivocado, vai ser alguém que vai dizer que você está louco, que vai, enfim, tentar te desencorajar, te desestimular. Vozes do mal, das ervas daninhas, para te fazer parar, é o que mais existe. Distrações, coisas outras. Mas a voz de Deus, ela é infalível, inerrante. Se você é de Deus e você teve acesso à revelação, você vai ter coragem para praticar isso, para se posicionar e perseverar, e sair da teimosia e entrar na perseverança, porque é isso que Deus quer para nós. Vamos orar? Bispo, vem ao altar, vamos terminar orando. Pai amado e bendito, santo e poderoso, obrigado, Pai, por esse alimento sólido. Obrigado, Senhor, por esta revelação profunda que o Senhor trouxe às nossas vidas esta manhã. Mesmo em meio às dificuldades, Senhor Deus, mesmo em meio às circunstâncias contrárias, mesmo em meio às vozes enganadoras, mesmo em meio até mesmo às tentações de vivermos algo que aos nossos olhos pode parecer bom, nós queremos rejeitar e rechaçar tudo aquilo que tenta nos seduzir, tudo aquilo que tenta, Senhor Deus, trazer beleza aos nossos olhos, mas que por fim pode ser um caminho de morte e que pode ainda desestimular outros ao progresso na fé. Senhor, nós temos um chamado para entrar na terra, e este chamado implica em perseverarmos, em não pararmos no meio do caminho, mesmo achando que existem oportunidades que são boas aos nossos olhos. Se for para seguirmos ali, o Senhor vai testificar e vai mostrar, e o Senhor vai confirmar, para que não seja uma vontade do homem, mas seja uma vontade tua a prevalecer. Do contrário, vamos avançar, vamos dizer não para nós mesmos, vamos dizer não para as circunstâncias contrárias, e vamos dizer sim para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, em concordância, Senhor, com a tua igreja, com esta palavra, com a oração feita neste altar, Senhor, na tua casa, Pai. Nós rechaçamos toda a nossa vontade, Senhor, que aparentemente é boa, mas nós queremos ficar com a tua que é perfeita, Senhor. Pai, que o Senhor coloque o querer e efetue o realizar nos nossos corações, Pai. Senhor, que a tua vontade se cumpra em nossas vidas, Pai. Que a coragem, a perseverança sejam, Senhor, fortemente no nosso coração, Pai. Renova a força, Senhor, da tua igreja, da tua casa, destas famílias preciosas, Senhor, para que não desanimem, para que não olhem para trás, Senhor. Colocamos a mão no arado, vamos seguir em frente, Pai, porque a terra prometida está próxima, oh, meu Senhor. Deus. Em nome de Jesus, tomamos posse, Senhor, desta terra, Pai. Que toda murmuração, sentimentos contrários, Pai, reclamações caiam por terra, em nome de Jesus. Fortalece as nossas mentes, sim, para ouvir a tua mentes voz, blindadas, para praticar, Senhor, as tuas sim, promessas, nome de Jesus. em nome de Jesus. Para avançarmos, Pai, sem a tentação, Senhor Deus, o assédio, as vozes enganadoras, é isso que o Senhor quer para nós. Muito obrigado, Jesus, que se cumpra a tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor, coragem para cumprirmos, guardarmos e vivermos as tuas promessas, a tua palavra. É isso que nós recebemos em nosso espírito esta manhã. Oh, meu Deus, e agora nós damos ordens aos anjos que se acampem ao nosso redor, nos levando em segurança ao nosso destino final. Que tenhamos um domingo, um resto de domingo abençoado, uma semana em perfeita vitória, que estejamos conectados, Senhor Deus, uns com os outros e pela internet também com o altar, proliferando a palavra da graça e do amor de Deus, em nome de Jesus, Pai. Que a tua graça, a tua paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas. E aqueles que têm coragem para avançar na direção de Deus, digam amém, amém e amém. Aplauda, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vai nessa força, Deus é contigo. Vire para alguém com um sorriso e diga: coragem para avançar, coragem para avançar na direção de Deus, hein? Na direção de Deus. Minha gratidão a todos que estão pela internet,
compartilhe com alguém esta mensagem. Tivemos uma pequena queda de energia e gravamos o pedaço que foi interrompido. Vamos compartilhar nas mídias sociais. Deus é contigo, passe adiante, não fique só com você essa mensagem, leve ela para mais famílias e venha estar conosco. Estamos aqui em Rio das Ostras, atendendo a região dos Lagos, graças a Deus, na rua 17, esquina com rua 7, extensão Serra Amaro, bairro, cidade Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Brasil. Venha conosco. Graça e paz, bom domingo a todos. Amém. Glória a Deus.